Gente, olha só, olha só. Eu gostaria de trazer ainda aqui para você, neste cenário do como estudar, eu gostaria que você anotasse exatamente o seguinte, que existem modelos de aprendizagem. E com essa história de dever de casa, eu gostaria de deixar para com você um grande dever de casa. E esse dever de casa, ele tem a ver exatamente com o seguinte. Você vai precisar entender em você como funcionam os modelos de aprendizagem. E basicamente, o ser humano, ele aprende de 3 formas. Eu vou repetir. Basicamente, o ser humano aprende de 3 formatos, ou seja, o conteúdo chega até sua mente de 3 grandes formatos. Mas antes de eu falar sobre isso, eu gostaria de falar um pouco sobre o nosso comportamento cerebral. Eu disse exatamente assim para você, que o que me fez, a minha motivação de ingressar nesse cenário do estudo acerca do aumento da produtividade se deu pelo seguinte, porque algumas pessoas têm sucesso e outras pessoas não têm sucesso. Então, isso sempre me gerou uma curiosidade em saber por que isso acontece. Por que as pessoas conseguem enxergar e por atingir o sucesso e outras não? Precisava existir alguma resposta, que fosse uma resposta de fato racional, para isso acontecer. E foi exatamente aí que surgiu a primeira grande falácia, a primeira grande descoberta. E que descoberta é essa? Quando a gente usa, é muito comum ser usada a seguinte expressão: o cérebro é a máquina mais perfeita que tem. Eu sempre brinco que quando lhe falam isso, não falam a história para você como um todo. É a máquina mais perfeita que tem em potencial. Quando eu digo em potencial, eu estou dizendo que o seu cérebro precisa ser ensinado a. E como é que seu cérebro é ensinado? Você precisa se valer de ferramentas que conduzam a este ensinamento cerebral. Se você não faz isso, o seu cérebro vai estar exatamente com as configurações de fábrica. Eu vou repetir. Se você não ensinar o seu cérebro, ele vai se portar, ele vai se comportar com as configurações de fábrica. E qual é a principal configuração de fábrica? O seu cérebro quer que você economize energia. Eu vou repetir. O seu cérebro quer que você economize energia. Ou seja, se o seu cérebro quer perfeito, o poder do hábito, exatamente, Raquel, exatamente. Aliás, o podcast de hoje, às 23 horas, é exatamente isso. Cultivar o hábito de estudos. No Telegram, vou falar exatamente sobre como cultivar o hábito de estudar. Então, o seu cérebro, ele precisa ser ensinado. Se você não ensina para ele como é ter sucesso, você vai continuar tendo os comportamentos, primeiro, que você teve, ou que você trouxe de fábrica, ou tudo aquilo que você vivenciou ao longo, sobretudo, da infância. Tá? É geralmente na infância que o seu cérebro se constitui em termos de ensinamentos. Quando eu digo isso, o comportamento cerebral, a configuração de fábrica, é a ideia que seu cérebro ele vem com um cenário de guardar energia. A ideia cerebral, isso a gente pode falar desde os tempos da caverna, sobretudo a ideia é de sobrevivência. E como é que você sobrevive? Economizando energia. Então, o seu cérebro ele não foi, a configuração dele de fábrica não é para que você tenha sucesso, mas sim para que você economize o máximo de energia possível e, consequentemente, possa ter mais longevidade. Só que o que acontece? Quando você não ensina ao seu cérebro como ter sucesso, você vai ter comportamentos que são contraditórios com os seus objetivos. Eu vou repetir, você vai ter comportamentos contraditórios com o seu objetivo. Vamos lá, momento de quarentena, aqui, imagine, aqui nesse momento está chovendo.
Então imagine o seguinte, que seja aquela manhã chuvosa e tocou o despertador para você acordar. O que é que o seu cérebro manda para você de informação? É levante e estude? Ou o seu cérebro diz, fique mais um pouquinho? Ora, vamos pensar isso com você. Quando você está numa semana muito cansativa, sobretudo no trabalho, e você pensa em não ir para a aula, imagine que seja uma aula presencial, o que é que o seu cérebro diz? Você trabalhou demais, você merece, exatamente isso, você merece descansar. Então, durma mais, ou você merece o descanso, você está se esforçando tanto. Então, o nosso cérebro, ele tem algumas informações que se a gente não ensiná-lo o que deve acontecer, ele vai gerar o que Raquel trouxe como uma autossabotagem. Porque ele vai ter comportamentos contrários ao que você efetivamente deseja. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz para mudar esse comportamento? Você vai sair batendo no seu cérebro, batendo na sua cabeça? Certamente não vai resolver. O que você precisa é criar um hábito que seja contrário a este. E para você criar este hábito, inclusive existe um livro chamado de O Poder do Hábito, você vai fazer exatamente o seguinte, você vai ensinar qual deve ser o comportamento cerebral adequado, ou seja, você vai passar a ter o domínio da sua mente. Tá? Quando você consegue entender que o cérebro, ele goza de uma propriedade chamada de neuroplasticidade, você vai entender que esse cérebro, que essa mente, ela pode ser modelada. E quando você modela a partir da sua capacidade de aprendizagem, você vai conseguir resultados que nem você imagina que é possível. Desde quando eu passei a desenvolver os estudos relativos à neurociência, eu observei o quanto o ser humano é capaz de atingir resultados absolutamente inimagináveis. Basta você pensar que um avião foi pensado por alguém. Um avião saiu da cabeça de alguém. Quando você traz uma informação como essa, eu estou dizendo para você que o cérebro humano é capaz de desenvolver coisas inimagináveis. Basta a gente falar ainda que a gente consegue falar em tempo real com uma pessoa que está em outro local. Exatamente isso. Você está do outro lado, em vários locais do mundo, e você pode me ouvir em tempo real, pode me ver em tempo real. Então, gente, quando isso acontece, nós estamos falando que existe uma grande capacidade cerebral. Mas para que essa capacidade cerebral seja colocada em prática em prol do seu objetivo, você precisa do ensinamento para esse cérebro. E para isso você precisa dizer para ele o que fazer. E por que você precisa desenvolver um processo estudantil? Porque o processo estudantil é o como estudar. Ou seja, como você vai ensinar o seu cérebro a entender métodos de estudar. Ou seja, exatamente, olha o que Jana traz, combater essa inércia com regularidade. Uma questão que achei importante para mim, acordar e arrumar a cama. Já inicio, né, com ordem. É um detalhe, mas funciona. Pequenos hábitos diários. Exatamente, Jana. Inclusive, isso, quem traz essa informação é um general da Marinha, não sei se o termo seria general, né, um almirante, enfim, da Marinha Norte-Americana. Ele fala exatamente isso, que quando você traz e cumpre a primeira tarefa do dia, que é o arrumar a cama, você já tem a sensação que venceu a primeira tarefa. E quando isso é feito, você já entra no ritmo das tarefas diárias.